Olá, meu nome é Cintia e você está no canal A Biblioteca de Gaia. Vamos conversar um pouquinho sobre o desafio da biblioteca de 2021? Pois é, você não ouviu errado, apesar de eu não ter encerrado oficialmente o desafio da biblioteca de 2020 aqui no canal, eu queria comentar já os tópicos que eu separei para o desafio de 2021. Já antecipo que vai ser mais leve, vai ser mais light do que 2020. Eu não consegui cumprir todos os desafios de 2020, mesmo tendo um tempinho aí até o ano se encerrar, eu sei que eu não vou concluir. Eram 10 tópicos e eu não vou conseguir cumprir 4 deles. E para 2021 serão 12 tópicos. Mas eu achei que, no geral, eu escolhi desafios mais fáceis. Veremos na prática, né? Eu ainda não sei que livro eu vou ler para cada categoria, então esse vídeo é só para apresentar o desafio mesmo e convidar você, se não sabe do que eu estou falando, se chegou agora no canal, saiba que desde o surgimento do canal em 2017, todo ano eu monto uma lista de desafios para estimular a ler livros dos mais variados gêneros, temas, assuntos, enfim. Então traz uma lista com desafios diferentes, por exemplo, é um livro de escritor nacional, um livro de escritor tailandês, sei lá, são exemplos aleatórios, mas eu sempre trago desafios assim, numa lista. Houve variações aí ao longo dos anos, cada ano tinha uma quantidade de desafios diferentes. O ano passado, como eu falei, eram 10, nesse ano de 2021 serão 12 desafios, basicamente uma proposta de um desafio por mês, mas você faz como você quiser. Se você quiser, você pode fazer alguns dos tópicos do desafio, né? Ler livros sugeridos conforme as indicações do desafio, alguns dos desafios, todos os desafios, 3, 4, enfim, vai ser como você quiser. A ideia é só propor um estilo de leitura diferente do que você estava acostumado, de que você tinha planejado, pensado em fazer, ou se você tiver mesmo naquele momento, não sei o que eu vou ler, ótimo. O legal do desafio é te convidar a ler algo que você não esperava. E eu vou começar o primeiro desafio, é um livro publicado no ano do seu nascimento. Bem simples, você pode jogar no Google, né, livros mais vendidos, ou livros mais lidos, ou livros publicados no ano X. É mais fácil acessar essa lista se você pesquisa como livros mais vendidos, né, no ano do seu nascimento, mas fica aí a critério. Se você já souber, você pode olhar na sua estante alguns livros que você imagina que seja mais ou menos da época que você nasceu e dá uma conferidinha lá, enfim. Isso fica a critério de cada um. O segundo desafio é um livro de ficção científica. Tem bastante gente que eu converso que não lê ficção científica, não gosta ou nunca leu por falta de oportunidade. É o momento, talvez, de você começar a ler livros desse gênero. Se você já lê, ótimo, maravilhoso, vai ser mais fácil ainda cumprir esse desafio. O terceiro é um desafio que eu vou repetir. Ele teve já presente em 2020 e retornou agora em 2021, que é ler um livro giallo. Giallo significa amarelo, né? É uma palavra italiana que significa amarelo. Na Itália, ler um livro giallo é ler um livro de terror. Lá, então, ao invés deles se referirem a livros de terror, eles utilizam o termo giallo. Então, é muito comum os livros de terror na Itália terem a borda, a lombada amarela, a capa amarela, ou o título do livro grande em amarelo, enfim. É muito comum, faz parte da cultura. Pode ser um thriller, se você não gosta de livros de terror, tem gente que tem medo, não vamos abusar, né? Se você tem medo de livro de terror, não gosta desse gênero literário, leia suspense, um livro policial, um thriller, que já é algo mais próximo do livro giallo, que seria um livro de terror. O quarto desafio é ler um livro ganhador do Prêmio Jabuti. O Prêmio Jabuti é um prêmio nacional, é o prêmio mais prestigiado dentro das premiações que existem para literatura. E o Prêmio Jabuti tem diversas categorias. Você pode escolher uma categoria, um livro que tenha sido ganhador de qualquer categoria. Então fica à vontade aí, fica a seu critério. Também é fácil de achar, é só pesquisar no Google, você vai achar uma lista enorme. Quinto desafio, ler um livro da Clarice Lispector. É uma das minhas escritoras favoritas, se não for a favorita. E eu gosto muito da Clarice, eu não li tudo dela ainda.
e eu convido você a ler comigo no ano de 2021 algum livro dela. Fique à vontade para escolher o livro que quiser da autora. Sexto desafio é ler um livro indicado por alguém ou um livro que você tenha ganho de presente. Sabe aquele livro que a gente ganha, mas vai empurrando com a barriga para ler? Então, ou vai daquela listinha que a gente vai anotando os livros que as pessoas vão indicando pra gente, dá uma olhadinha naquela listinha. Se você não souber o que ler, dá uma olhada na playlist de resenhas aqui do canal, tem vários livros que eu indico, os que te interessar, assiste a resenha, vê se eu tô indicando, se eu gostei da leitura, ouve um pouquinho mais sobre o livro, quem sabe você não encontra aí uma alternativa para cumprir esse desafio. O sétimo desafio é um que se repete também há alguns anos aqui no canal, que é ler uma biografia, fique à vontade, de personalidade nacional, estrangeira, enfim. O oitavo desafio é ler um livro com mais de 500 anos de publicação, ou seja, um livro que tenha sido publicado há mais de 500 anos. Não se assuste, tem muito livro que cumpre essa categoria, principalmente os clássicos da literatura. Dá uma pesquisadinha aí no Google que você vai encontrar aí vários livros que cumprem esse requisito. Nono desafio é ler um livro já resenhado pelo canal. Pois é, você vai ter que dar uma olhada na minha playlist de resenha. Veja lá algum livro que tenha sido resenhado. Eu posso ter falado bem do livro ou mal do livro, tanto faz, é indiferente. Eu queria que vocês lessem o livro, algum dos livros que eu já resenhei aqui no canal e viessem comentar, compartilhar como foi a sua experiência de leitura, já que cada um tira uma interpretação diferente daquilo que lê, até mesmo porque temos experiências de vidas diferentes, estamos lendo em momentos diferentes da nossa vida, enfim. Mas seria bem legal compartilhar com vocês essa experiência e saber o que vocês acharam da leitura de algum livro que eu já tenha lido. Décimo desafio é bem fácil, ler um livro de poesia, seja de poetas nacionais, estrangeiros, a mesma coisa. Fique à vontade para escolher quem você quiser. 11º desafio, ler um livro de não ficção. Assim como tem pessoas que não leem ficção científica, eu conheço várias que também não gostam ou não têm o hábito de ler livros de não ficção. Então dá uma olhadinha aí nessas listas de livros que você gostaria de ler, se não tem algum de não ficção que você poderia encaixar para ler em 2021. E o 12º desafio é ler um livro que foi proibido em algum país ou por um determinado período da história. Um livro que tenha sido proibido, seja por um período no mundo, ou seja por um período em algum país, ou seja proibido até hoje em algum país, enfim. Até mesmo da literatura brasileira, que foram proibidos durante alguns anos, principalmente na época da ditadura. Enfim, dá uma olhadinha, pesquisa no Google também, que você vai encontrar aí uma listinha e às vezes você até tem na sua estante já, só não leu ainda. E é isso, desafio lançado, eu espero que vocês sintam-se empolgados a participar desse desafio. A ideia é ler alguns dos livros, não se frustrem se vocês participarem em 2020 e não conseguiram ler tudo. 2021, leva numa boa, lê o que você conseguir, o que você tiver afim, o importante é ler. Esse desafio é só para estimular a ler coisas diferentes, sugerir leituras diferentes ou apenas que você leia. O importante é ler, não importa o gênero, não importa o assunto do livro. Acho que o mais importante é ler. Com o tempo a gente vai refinando o nosso gosto literário, né? Isso é comum. Alguns demoram mais, outros demoram menos. O refinar também é uma coisa muito relativa. O que é refinar para mim pode não ser para você e vice-versa, enfim. Me conte aqui embaixo se você já sabe quais livros encaixar em qual categoria, se você vai fazer o desafio. Quando você tiver a sua playlist montada, vem aqui também, comenta, coloca a sua playlist para eu conhecer um pouquinho dos livros que você vai ler, até mesmo serve de referência para outras pessoas que vão fazer o desafio, às vezes pegar uma dica de algum livro, e vai ser bem legal compartilhar essa experiência de leitura. E eu acho que no começo de 2021 eu volto com um vídeo onde eu vou compartilhar com vocês as escolhas que eu fiz para esse desafio. E acredito que antes do ano acabar, ou no máximo também no comecinho de janeiro, eu faço o vídeo de encerramento do desafio da biblioteca de 2020, onde eu conto para vocês quais livros eu li para cada desafio e quais desafios eu consegui cumprir, quais eu não cumpri, né?